Profetas com inspirações erradas. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Quero começar lhe agradecendo por fazer parte aqui deste grupo de irmãos e irmãs, de conhecidos que recebem diariamente estes devocionais, se inscrevem em nossos canais, tecem aí os seus comentários, nos ajudando a fazer com que estes vídeos alcancem ainda mais pessoas. Deus te abençoe grandemente. Quero também te convidar para olharmos a Escritura hoje em 1 Reis, capítulo 22, versículo 7. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Esta passagem aqui de 1 Reis 22 é uma passagem muito conhecida de vários leitores da Bíblia, porque ela mostra um rei procurando apoio, e este rei, chamado Acabe, procura se encontrar com Josafá e propõe a ele uma aliança. Josafá, sendo ele um homem religioso, um homem espiritual, diz: olha, eu posso até ir com você, em outras palavras, mas eu quero consultar Deus primeiro acerca deste assunto. E quando a consulta é feita, Acabe ficou feliz. Acabe disse: olha, isso não será problema, porque eu tenho aqui comigo 450 profetas aqui, uma turma de profetas aqui, e estes profetas, eles saberão bem de dizer o que devemos ou não fazer. Então, dentro desse contexto aqui, ele na mensagem Deus Guarda a Sua Palavra, pega do dia 20 de janeiro de 1957, no parágrafo 119 a seguir, ele diz: agora, quando eles trouxeram todos ali embaixo, e ele subiu no seu trono, o outro subiu no seu trono, Josafá e Acabe ali, se assentaram. Acabe diz: traga aqui todos os profetas que tem. Sabe aquela coisa de até mesmo se exibir um pouco, Vou te mostrar aqui como que eu estou bem assessorado, como que eu tenho os melhores pastores e profetas, e talvez até mesmo se aparecendo um pouco. Todos eles saíram e fizeram suas manobras ali, toda aquela cerimônia, todo aquele ritual, e tiveram ali um grande momento. Tudo bem, ele disse: agora eles não parecem ser gente boa, hein? Ouça a linguagem que eles usam, como é perfeita. Agora, muitas pessoas se enganam nisso. Se enganam pela parte da cerimônia, se enganam porque os rituais estão sendo feitos certinhos, aquela ordem, e isto é sim necessário. Deus não trabalha onde há desordem. Mas não é somente a ordem que deve ser observada. Não é somente se aquelas coisas estão sendo bem colocadas, sabe? Porque há algo que vai além disso. Além disso. Estes homens, eu tenho certeza que se morássemos lá naqueles dias, vivêssemos naqueles dias, não haveria nada para colocar ali e apontar para eles e dizer: olha, vocês estão errados aqui, aqui e aqui. Naturalmente falando, humanamente falando, olhando para eles, não haveria nada que saltasse à vista como algo errado. Pareciam ser extremamente perfeitos. Seu conversar, sua linguagem era uma linguagem culta, bem entendida por todos, aquilo bem colocado mesmo. E Acabe se encantava daquilo. Olha, aqui estão os meus homens, Deus é quem governa aqui entre nós, Fez todo aquele show dele. E ele diz assim: olha, olha que coisa, como eles podiam falar bem, falar aquele amém bem cantado, Aquele amém prolongado, bonito, parecia os anjos falando, e eles estavam tendo toda aquela mistura ali. Tinha de tudo. Então, a primeira coisa que você sabe, eles disseram: suba, o Senhor diz suba, pode ir, Josafá, está tudo bem. Sabe, você pode ir, que Deus vai te aprovar aí nas suas escolhas, nos seus caminhos. Ele disse: agora veja você, Josafá, veja, eu estava certo depois de tudo. Eu falei para você que podíamos ir, que os nossos profetas aqui já estão do nosso lado, Deus está do nosso lado nos apoiando. Mas lembre-se de uma coisa, irmão, às vezes tudo que os nossos olhos enxergam parecem estar certos.
mas há algo lá dentro de nós que isso não pode ser enganado. Você consegue, através de uma boa conduta, de uma educação bem posta, fingir uma vida cristã. Você pode até mesmo, através de regras de conduta e moral, viver algo muito próximo à vida de um cristão. E talvez o seu exterior seja um cristão perfeito. Mas o que conta também é o que está lá no seu interior. E o que está no interior nosso não é enganado. O próprio Senhor Jesus diz: olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas sabem, elas não são enganadas. Aquilo vem, aquilo bate lá dentro de você e você diz: isso não está muito certo. Às vezes você vai a lugares grandes, lugares de muita frequência de pessoas, aonde o som está lá em cima, né? Não estou dizendo da altura da voz aqui que você ouve, não, mas estou dizendo de uma qualidade ali incrível e bons hinos, e aquilo parece estar dando tão certo, e as palavras daquele ministro são tão bem colocadas, tão bem ajustadas, mas tem que se observar aqui dentro, olhar aqui dentro. Espere aí, isso está vindo da palavra de Deus? Isso não é apenas uma maquiagem para o meu ego? Isso não é apenas alguém sendo conveniente para que me prenda aqui a este lugar? Porque você não precisa ser bajulado, você precisa ouvir da verdade. Quando esta voz, este coro, este grupo de profetas aqui falaram com Josafá, algo dentro dele se movimentou. Ele diz assim: era melhor. Agora, eles sabiam o que dizer, e era melhor eles saberem o que dizer, porque perderiam suas credenciais se não fizessem. Aquele presbítero chegava, falava com eles, orientava eles, né? E dizia para eles: olha, se você não falar bem de Acabe, você vai ser excomungado, vai ser tirado daqui imediatamente. Então você tem que apoiar o governo, você tem que apoiar tal e tal coisa. E se eles não dissessem coisas boas sobre as mãos que o alimentavam, pois tudo que sabia era sobre alimento material, de qualquer forma. O externo estava muito bom, a parte externa da vida cristã estava corretíssima, como está para muitos hoje. Mas e a parte interna? E aquela coisa de ser submisso apenas à palavra de Deus? Por que mudamos hoje a Escritura mediante as coisas? Olha, se não apoiar aqui, não haverá ajuda aí do prefeito, não haverá ajuda do vereador, então nós temos que pregar menos sobre estas coisas para que o dinheiro continue vindo. Esta é uma realidade, infelizmente, de muitos templos religiosos que vão se adaptando, vão se tornando aí convenientes ao seu atual momento. E um filho de Deus, um servo de Deus, ele não atua por conveniência. Ele atua mediante a direção de Deus e a pregação da palavra. E às vezes a pregação da palavra vem contra ele mesmo. Vai de encontro aos seus próprios problemas, mas ele nunca deixa de anunciar o recado de Deus. Ele nunca pode deixar de falar da palavra, descrer da palavra. Assim é o verdadeiro Filho de Deus. E Josafá sabia disso, mas ele diz assim, olha, eles não sabiam, tudo que eles sabiam, melhor dizendo, era sobre o alimento material, aqueles profetas. E eu estou feliz por haver uma mão que esteve cheia de cicatrizes uma vez e que alimenta a igreja de Deus. Então você tem um grupo de pessoas religiosas que estão se alimentando de coisas que lhe é conveniente, de apoios populares, vivendo ali casado com o Estado, comendo daquilo que o Estado lhes proporciona, porém há um povo também comendo daquilo que Deus proporciona, daquilo que Deus provê, do alimento que vem de Deus. Estes homens não têm medo de dizer a verdade como está escrito, não temem anunciar o reino de Deus para as pessoas. Portanto, se você está num lugar onde a verdade da Bíblia não está sendo anunciada, talvez seja a hora de você orar e dizer: Deus, é isto mesmo? É isto mesmo, Senhor? O que está acontecendo?
Eu sei que o que eu preciso é da palavra, e às vezes a palavra vai me ferir, me machuca, me leva às lágrimas, mas eu sei que é dela que eu necessito. É através dela que sou alimentado, e graças a Deus, Deus tem aí em toda a nação muitos verdadeiros pastores falando da palavra. Você não precisa se alimentar daquilo que lhe é conveniente quando o verdadeiro alimento de Deus está à sua frente. Todos eles diziam a mesma coisa: não pode ir, Josafá, você será bem-sucedido. E agora o estranho é que eles realmente eram inspirados. Uma falsa inspiração estava sobre aqueles homens. Tudo parecia correto, mas aquelas palavras iam contra as palavras que já houvera sido dito ali pelo profeta. Não tinha como contradizer aquela voz do profeta. O profeta já tinha determinado que seria trágico este fim de Acabe. Como modificar estas coisas? Como passar por cima? Não, você não pode nunca olhar para a Escritura e desmentir a Escritura e achar que vai sair bem do outro lado. Como que um homem usado por Deus, e se esses 400 e poucos profetas aqui estivessem aqui realmente ligados, né? Todos esses profetas estivessem realmente inspirados por Deus, eles não podiam contradizer a palavra que já estava em evidência ali. Então ele diz: agora o estranho é que estavam inspirados, uma falsa inspiração. Mas agora observe, porém aquele tipo de inspiração não atingiu aquele homem de Deus. Há sempre algo dentro do meu coração e do teu coração que faz um alerta quando você está ouvindo algo que não está correto, quando você está ouvindo algo que foge das Escrituras. Sabe, talvez você pode se enganar num dado aqui e ali, talvez é coisa da sua mente se enganar aqui e ali, mas quando a verdade vem, você reconhece aquilo, você conserta, você segue em frente. Talvez viveu por anos errados, mas um dia aquela palavra veio, caiu no teu coração e você seguiu em frente. Você sabe, um eleito não vive enganado por toda a sua vida. Não. Há um momento quando a palavra toca profundamente no seu coração, que ele é despertado, ele não consegue mais viver no erro. Josafá sabia que este conjunto de pessoas falando a mesma coisa, tudo tão organizadinho, pareceu falso demais, enganoso demais. As coisas são assim, mas a maioria, Deus está com a maioria. Não, Deus está onde está a sua palavra. É ali que Deus está. Talvez será apenas um homem apenas dizendo contra todo um sistema. Se você correr aí os olhos hoje, no mundo religioso, todos estão aí batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E vou dizer para você que hoje, não querendo ser diferente de ninguém, mas a Bíblia nos mostra que não é este o batismo das Escrituras. O batismo correto está em Atos 2:38. Ele é feito em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome pedido, sabe? É a referência disso. Então você vai para Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Todos os atos de batismo realizados na Bíblia vêm nesta ordem de Atos 2:38, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, você vê que poucas são as vozes anunciando essas verdades. Poucas são as vozes falando acerca deste assunto. Mas Deus tem ainda hoje homens e mulheres que continuam carregando a verdade do Evangelho. E o coração de Josafá se incomodou com aquela coisa que parecia certa, mas lá dentro não mexeu com o seu coração, era vazio. Muitos cultos se tornaram assim, você sabe, igrejas grandiosas, sabe, boas músicas, bons templos, um quadro gigantesco de cooperadores e coisas tais, e missões em bairro e coisas tais, mas quando você senta para ouvir e você ouve, na hora se alegra, mas há um vazio lá dentro. Está faltando alguma coisa. Josafá sentiu isso também naquela hora e talvez chegou a pensar: olha, eu cometi um erro aqui.
Tem alguma coisa errada, eu não deveria ter me envolvido nisso. Tem alguma coisa acontecendo aqui. O irmão Branco chegou a usar aquela expressão, o boi conhece seu dono. Ele sabia que aquela voz ali, aquela inspiração que estava vindo daqueles profetas, não era a mesma original de Deus. Ele sabia, alguma coisa não está correta. Olha, Acabe, eu preciso te perguntar algo, me desculpe, mas tem mais alguém aí? Tem mais alguma voz? Eu preciso ouvir mais alguma coisa. Mas você já ouviu 400 profetas e tudo mais, e todos que temos aqui? Olha, esta é a vontade de Deus, Josafá. Você não está vendo a quantidade de pessoas que está conosco? Nossas redes sociais estão estourando de pessoas, nossos vídeos, nossas pregações são assistidas por milhares de pessoas. É Deus falando, Josafá. E ele dizendo, mas eu preciso ouvir mais um. Alguma coisa aqui dentro ainda não consegue dizer amém 100% a isso. E sabe, Deus tem um lugar para você hoje. Deus tem uma palavra de vida para você hoje. Deus tem um lugar onde você possa encostar e reclinar a sua cabeça, e este lugar é onde a sua palavra está sendo pregada, sem conveniência, sem apoiar os teus pecados, mas esclarecendo a verdade para você. Era tudo que Josafá queria, e ele encontrou isso em quem? No profeta Micaías. Acabe não gostava dele. O sistema não gosta mais da palavra de Deus, que a palavra, se for posta no púlpito, ela espanta muitas pessoas. Há muitas pessoas que ainda estão na igreja porque a coisa anda solta, anda corrida, anda desordenada. Então, para eles aquilo é gostoso, eles continuam indo porque não lhes cobra nada. Mas se você trouxer a sinceridade da Bíblia ao púlpito novamente, muitas dessas grandes igrejas se esvaem e vão diminuir, vão acabar até mesmo. Eles não suportam mais a sã doutrina, eles amontoaram para si todo tipo de ensinamento, preferem viver de fábulas do que viver da palavra de Deus, segundo Timóteo capítulo 4. Agora ouçam, Acabe diz, sim, nós temos um aí, temos um chamado Micaías, mas eu vou te dizer, eu odeio ele. Eu odeio, ele fica falando de Bíblia para mim. Tem gente, cristãos, incomodados por você citar a Bíblia para eles. Incomodados, não, a vida é minha, nós estamos num tempo diferente, tantas coisas. Você nunca pode passar por cima da Escritura, meu irmão, minha irmã, não há como fazer isso. Não, você deve viver em obediência à palavra de Deus. Nós temos mais um, mas ele não pertence à nossa organização. Não estamos associados a nenhum canto. O verdadeiro Filho de Deus não está associado a nada. Ele está ligado à palavra. E dessa palavra ele não abre mão dela. Então ele diz, eles o excomungaram há muito tempo atrás. E ele está ali na colina em algum lugar. O seu nome é Micaías. Josafá disse, olha, eu gostaria de ouvir o que ele diz. Eu quero ouvir porque todos que eu ouvi até agora ainda não puderam mexer com o meu coração. Há algo aqui dentro que não se moveu ainda e sei que a palavra produz alguma coisa. Sei que a palavra aviva o meu coração. Sei que a palavra de Deus não é estranha para mim. E assim como nós nos alegramos ao ouvir a voz de alguém que estimamos, ao ouvir a voz de alguém que gostamos, aquilo mexe com a gente, um sentimento de felicidade brota por ouvir a voz de um homem, de uma mulher aqui nesta terra, neste ambiente tão difícil. Imagine como deve sentir o teu coração quando você ouve a voz de Deus. Quando aquilo te anima, quando aquilo te encoraja, saiba aquilo veio da parte de Deus para lhe ajudar. Fuja da falsa inspiração que leva você para um caminho longe das Escrituras, mas fique onde a palavra está sendo pregada. Amado e eterno Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Tu nos concede isso mais uma vez e nós estamos gratos ao Senhor por isso. E peço também que as bênçãos do eterno Deus continuem, ó Pai, derramadas sobre nós, despejadas sobre nós,
E aonde formos, ó Pai, nesse dia, por onde colocarmos, ó Pai, ou onde colocarmos a planta dos nossos pés, possa o Senhor abençoar, prosperar e, ó Deus, dar-nos saúde, Senhor, que essas doenças do dia desapareçam e que nós possamos ter vida e vida em abundância. Que a saúde reine no lar de cada um que nos ouve nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.